Olá, meu nome é Denizete e hoje vamos estudar História de Alagoas. Os indígenas e o pau-brasil. O pau-brasil, o nome pau-brasil, o seu nome científico é Pau-Brasilia enchinata, certo? Temos duas fotos. Essa primeira foto está mostrando o pau-brasil por fora, como ele é. Então, ele tinha muitos galhos e vários espinhos, tá? E nessa segunda foto mostra como o pau-brasil é por dentro, certo? Ele tem essa cor avermelhada, certo? Cor de brasa, como os índios chamavam, tá? E essa seiva era muito cobiçada, principalmente pelos europeus. O pau-brasil é uma árvore nativa do Brasil, típica da Mata Atlântica, e era chamada pelos índios tupis de Ibirapitanga. Por ter uma cor avermelhada, né? Eles também diziam que era uma madeira da cor de brasa. A árvore podia alcançar até 15 metros de altura e era conhecido por ter galhos com espinhos. No século XVI, a árvore ganhou importância. Por quê? Porque era uma madeira usada na construção de objetos, como barcos, como móveis. Dela era retirada uma resina vermelha, né? Que era utilizada na produção de corantes para tingir tecidos. A sua exploração foi a primeira atividade econômica realizada pelos portugueses. Chegando aqui, né, eles chegaram aqui no século XVI. A exploração dessa árvore foi tão intensa que a árvore quase foi extinta. E o trabalho da derrubada da árvore era feito pelos indígenas. E eles trabalhavam na base da troca, que era chamado de escambo. Como vocês podem olhar aqui nessa imagem, né, a exploração do pau-brasil. A mão de obra que era usada era indígena, as feitorias, que eram os locais onde eles guardavam o pau-brasil, o escambo, que era ocorrido naquele período, que era a troca da madeira por pequenos objetos. Então, tudo isso ocorreu nesse período, né, da pré-colonização. Vamos falar agora sobre a lavoura canavieira, o ciclo da cana-de-açúcar, que representa para a história econômica brasileira o segundo ciclo econômico de grande importância, certo? Porque o primeiro, como vocês já viram, né, foi o quê? Foi o pau-brasil, certo? Então, como a cana-de-açúcar foi de grande importância, certo? Deu rumo à economia brasileira e portuguesa durante o século XVI até o século XVIII. Também ela foi um dos que alavancou, tá certo? A colonização. Esse cultivo ele foi extremamente importante, uma vez que estimulou o quê? O povoamento da colônia e a sua ocupação. A origem da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela não é, tá certo? Ela não tem origem brasileira, ela é nativa das regiões tropicais do sul da Ásia e da Malásia e era utilizada principalmente para a produção, como vocês sabem, do açúcar, tá certo? E também do álcool. Foi Martim Afonso de Souza, em 1532, que trouxe a primeira muda de cana para o Brasil. Ele iniciou esse plantio na capitania de São Vicente, hoje São Paulo, né? Lá ele próprio construiu o primeiro engenho de açúcar. Mas foi aqui no Nordeste, certo? Nas capitanias de Pernambuco e também na Bahia, que os engenhos de açúcar eles se multiplicaram. Por quê? Porque o chão, a terra aqui era mais propícia do que na região, né, sul do país. O cultivo da cana-de-açúcar. Quais foram os motivos que levaram isso? Primeiro, experiência anterior do cultivo. Por quê? Porque os portugueses, né, eles já cultivavam esse produto na Ilha da Madeira, então eles já conheciam esse produto, né? O clima é o solo favorável, né, do Brasil. O solo aqui era o solo massapê. O que seria esse solo massapê? É um solo arenoso, ele é avermelhado,
né? Ele é como se fosse lama, tá certo? O clima quente e úmido, né? Quase todo ano. Então isso, tá certo? Foi que levou, né, um dos motivos que levaram os portugueses a trazer a cana-de-açúcar para cá. O domínio da técnica também, por quê? Porque os portugueses eles já conheciam a técnica do cultivo da cana-de-açúcar. A alta lucratividade, porque o açúcar era considerado uma especiaria fina na Europa e por isso é altamente lucrativa. Né? E foi também a localização privilegiada dos engenhos. Aonde? Principalmente no Nordeste, na costa, né? Eles tinham uma vantagem logística, pois eles tinham o que eles produziam, né? E toda a produção era escoada pelo mar. Então, isso ajudou bastante, né, para que toda essa região, né, produzisse. O início da ocupação territorial. Portugal inicia a ocupação territorial na colônia a partir de 1530 e fez com que estabelecesse a sua primeira empresa colonial em terras portuguesas, em conformidade com a sua ação exploratória. Por quê? Porque Portugal viu na produção do açúcar uma grande possibilidade de ganho, já que aqui no Brasil tinha ausência de metais preciosos, né? E o que acontece também? Portugal ele já conhecia técnicas do plantio da cana-de-açúcar. Por quê? Porque ele já fazia isso nas ilhas do Atlântico. E aqui no Brasil oferecia condições, né, propícias para essa atividade. Mesmo possuindo tantas vantagens, o governo português ainda contou com o auxílio da burguesia holandesa. Enquanto Portugal explorava economicamente as terras, né, na criação das plantações e os engenhos, os holandeses eles faziam o quê? Eles emprestavam dinheiro, realizavam a distribuição do açúcar no mercado europeu. Esse acordo foi de grande importância para a coroa portuguesa, tendo em vista que Portugal, né, não tinha recursos suficientes para investir nessa atividade. Então eles fizeram esse acordo com os holandeses. Enquanto os holandeses vendiam o açúcar, né, para o mercado europeu, Portugal ele produzia. Primeiros engenhos. Agora vamos falar um pouquinho sobre os engenhos que surgiram aqui no Brasil e principalmente na região Nordeste, destacando Pernambuco. Por quê? Porque era a capitania que Alagoas pertencia. Então o cultivo se iniciou em São Vicente em 1533, quando o primeiro engenho foi montado. Né? E quem foi que trouxe? Lembra quem foi que trouxe a primeira muda de cana-de-açúcar? Martim Afonso de Souza. Ele trouxe a primeira muda e plantou fez, né, as plantações no seu engenho. Começou a cultivar. Logo percebeu o sucesso do cultivo, né, a boa adaptação da planta ao ambiente brasileiro. Esse modelo de exploração da cana-de-açúcar se espalhou por todo o litoral brasileiro. O pioneirismo coube a quem? Ao Nordeste, principalmente nas regiões de Pernambuco e a Bahia. Nesses locais, os engenhos se espalharam e obteve um grande crescimento econômico. Por quê? Porque o clima, né, o solo era propício, né, que é aquele solo massapê, como eu já falei para vocês. Então, tudo isso fez com que, né, a cana-de-açúcar, né, ela se desenvolvesse melhor do que nas outras regiões. Em Alagoas, a produção do açúcar esteve relacionada ao surgimento dos 3 primeiros focos de povoamento. Ao norte, Porto Calvo. Da região central, a já se referida à vila de Santa Maria Madalena do Sul, que vocês conhecem hoje como Marechal Deodoro. Ao sul, ficava São Francisco do Penedo, que hoje vocês conhecem como Penedo. E posteriormente, né, surgiu também a fundação da Vila de Atalaia,
e, consequentemente, foi aparecendo, foram ocupando, né, algumas regiões do interior. Os primeiros engenhos de Alagoas. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a implantação desses engenhos. Então, o primeiro engenho implantado em Alagoas foi o Buenos Aires, que foi implantado em Camaragibe. Quem foi o seu fundador? Cristóvão Lins, que era um português que recebeu, né, a doação de uma Sesmaria do Donatário, da capitania, no caso, Duarte Coelho. Então, o que foi que aconteceu? Qual era a função de Cristóvão Lins? É povoar. Então, ele começou com as expedições exploratórias. Então, em 1600, ele começa a sair para conhecer toda a região e se fixou na atual região norte do estado, instalando lá o segundo engenho, o Escurial, que ficava na região de Porto Calvo. Além de sustentar a expansão colonizadora, os engenhos também eram um núcleo de quê? De povoamento, que mais tarde deram origem a algumas cidades alagoanas. Como podemos ver, um exemplo, a nossa vizinha Pilar, que surgiu do Engenho Velho, e a própria Maceió, certo? Que nasceu do engenho ali, na Praça Dom Pedro II, que fica aqui, nós conhecemos como aquela Praça da Assembleia. Ali era um engenho, o Engenho Maceió, que recebeu esse nome de Engenho Maceió devido ao quê? Ao Riacho Maceió que passava, que vocês conhecem ele hoje como Riacho Salgadinho. Ah, professora, mas ele passava por ali? Sim, ele passava por ali, certo? Passava por trás do Museu Teo Brandão, seguia onde passava ali, seguia por onde hoje é a Fênix, e ali não tem alguns postos de gasolina, pronto, ele desaguava ali no posto Shell. Então, ele seguia todo esse percurso. Mas como a Lagoas começou a crescer, né? Então o que foi que aconteceu? O riacho ele foi desviado, tá certo? Então, Maceió também, ele surge devido a quê? Devido a um engenho, o engenho Maceió. Então, para quem não sabia, ali na Praça da Assembleia, ali existia um engenho de açúcar, certo? Todo engenho tinha uma igrejinha. Então, a igreja do engenho Maceió era aquela igrejinha pequenininha, a igrejinha de São Gonçalo, certo? Era uma igreja, você vê que ela é bem pequenininha, então era aquela capelinha, tá? Que era do engenho. Então, muitas cidades surgiram, sim, dos engenhos daquela região. Trabalho escravo. A primeira forma de trabalho nas plantações de cana-de-açúcar foram de indígenas escravizados. Na verdade, por ser povos nativos, a escravidão dos indígenas não era rentável para o Estado, ou não melhor, para os portugueses, né? Além disso, os padres jesuítas, né, trabalhavam na catequização dessa população, que também era contra a escravidão. Uma das justificativas para a escravidão de um indivíduo era justamente o paganismo. Então, o que foi que aconteceu? Por isso, gradativamente, a mão de obra indígena ela foi sendo substituída pela africana, né? Já que o comércio de escravizados africanos era mais rentável, os grupos étnicos africanos eram considerados pagãos, mas eles tinham a sua religião. Os portugueses já tinham alguma experiência, né, no plantio da cana-de-açúcar nas colônias portuguesas nas ilhas da Madeira e em outras, né, e usavam a mão de obra africana, como vocês podem observar nessa foto. A chegada dos africanos. Então, o que foi que aconteceu? Como os africanos vieram para cá? Qual foi o objetivo? E o motivo também. Primeiro, né, que os portugueses que vieram para cá foram poucos, eles não davam conta do serviço, os indígenas também não estavam trabalhando, não estava chegando, né, num bom resultado. Então, os portugueses resolveram então trazer, né, capturar os negros da África e trazerem para o Brasil para trabalhar nas lavouras da cana-de-açúcar, nos engenhos.
Então, os negros eram trazidos da África para o Brasil nos porões dos navios negreiros. Esses navios eram utilizados para transportar os escravos, onde eles ficavam acorrentados, né, amontoados por várias semanas. Muitos morriam no decorrer da viagem. Passavam fome, eram maltratados, muitos não tomavam água, né, eles davam um pouquinho de água, né? Outros morriam de banzo. O que é banzo, professora? Banzo é saudade da sua terra natal. Muitos morriam no caminho, se ficavam na beira na borda do navio, né, e caíam no mar, porque eles não queriam ser escravizados. Calcula-se que até 1850, né, quando terminou o tráfico negreiro, foram trazidos para o Brasil cerca de 3 milhões de africanos. Essa foto mostra, né, eles dentro do navio, como eles ficavam, né, isso é só uma ilustração, mas para vocês terem uma ideia como os negros eram trazidos. Quando eles chegaram, né, aqui no Brasil, já em condições de escravos, eles eram vendidos em locais de leilões. Muitas vezes eles eram separados, né? Separados que eu digo assim, marido e mulher, pai, mãe, né? Então eles se separavam e nunca mais eram vistos, até porque eles eram vendidos. Outra coisa também, a alimentação, né? A alimentação que eles estavam acostumados da África era totalmente diferente da alimentação daqui. Normalmente eles recebiam o que? Resto de comida dos seus donos. Farinha, feijão, pedaços de carne, sobra da refeição dos senhores, né? Parte de porco, como pé, rabo, orelha, misturavam com feijão e deu origem, né, à popular feijoada. Então, os africanos escravizados, eles não podiam mais falar também a sua língua nativa. Eles foram obrigados a falar o português. Eles também não podiam cultuar os seus deuses. Por quê? Porque eles tinham que cultuar apenas, né? Eles podiam rezar apenas para os deuses, os santos católicos. Então, aconteceu também nesse período o sincretismo religioso, né? Na data do santo, no caso da Igreja Católica, eles comemoravam o seu santo da sua religião. O trabalho que quando eles iam trabalhar, era de sol a sol e sempre controlado por uma pessoa. Quem era essa pessoa? O feitor, que era ele que tomava conta dos escravos para que eles não fugissem. Né? Porque muitos, né, se tivesse a oportunidade, eles fugiam. Para onde? Fugiam para os quilombos. Lá eles estavam seguros. Vamos falar agora sobre os quilombos, né? Então, os negros que estavam revoltados com a escravidão e com os castigos que recebiam, muitos fugiam dos engenhos e se escondiam nas matas. Aqueles que não eram capturados pelo capitão do mato, eles conseguiam, né, se organizar em grupos, né, e em aldeias. Então, cada aldeia recebia um nome de mucambo. E o conjunto de mucambos formava os quilombos. Então, as pessoas que lá viviam eram chamadas de quê? Quilombolas. Cada quilombo escolhia um chefe, o qual recebia a denominação de ganga-zumba. Então, todo quilombo tinha um ganga-zumba, certo? Que é a palavra que significa Senhor grande, Espírito forte. Então, era uma denominação que o chefe recebia. Aqui em Alagoas existiu um grande quilombo, né? Ainda existe, que fica em União dos Palmares. Dos inúmeros quilombos que existiram naquela época, o mais importante e que durou mais tempo foi o Quilombo dos Palmares. Ele se localiza na Serra da Barriga, hoje é atual município de União dos Palmares. Esse quilombo, ele existiu de 1630 a 1697, né? Ele passou 67 anos. Com os portugueses, eles estavam preocupados em combater os holandeses, que havia invadido Pernambuco em 1630, então a fuga dos escravos se tornou mais fácil. Por quê? Porque não tinha ninguém para ir atrás deles, né? E o que foi que aconteceu? O prejuízo começou a preocupar principalmente os fazendeiros.
os donos das grandes fazendas. Então, o governo da capitania de Pernambuco propôs um acordo aos negros do Quilombo, prometendo terras para eles viverem se eles entregassem, né, o seu líder. Nessa foto, mostra o trabalho dos negros, né? Eles trabalhando aqui na lavoura, eles carregando o açúcar até os navios. Sistema de cultivo. Então, a cana-de-açúcar era plantada em larga escala, em grandes extensões de terras, os chamados latifúndios. O sistema agrícola era chamado de plantation, presente na América Espanhola. E quais eram as suas características? Grandes latifúndios, mão de obra escrava, monocultura, que era o plantio de um mesmo produto em larga escala. A cana era plantada nos engenhos, que eram pertencentes aos senhores de engenho, que viviam na Casa Grande, que eu vou mostrar para vocês, né, a seguir no próximo slide. Dentro do engenho havia ainda as senzalas, local onde moravam os escravos, né, as grandes extensões de terra, onde era plantada a cana, a casa da moenda, a fornalha e a capela. A Casa Grande, do Engenho Moreno, do século XIX, fica em Pernambuco. Então, esse tipo de moradia, geralmente, eram as casas aonde ficavam os senhores de engenho, né? Casa bem majestosa, grande, ampla. Vamos ver uma outra. Essa outra foto mostra o engenho Monjupê e a capelinha. Vocês podem observar que a Casa Grande ela é muito parecida com a anterior, que eu mostrei para vocês, só que essa tem a capelinha do lado. Nem todas as casas grandes, né, dos engenhos, eles tinham a capelinha do lado. Às vezes a capela eles construíam um pouco afastado. E essa outra foto mostra a senzala, como era a senzala naquele período, tá? Essa fica no Condado, em Pernambuco. Naquela época. Aqui, lembra que quando eu estava falando para vocês, falava sobre grandes maquinários que passavam a cana? Então, a cana era moída aqui na moenda e em seguida passava por esse maquinário. Ela era prensada por essas prensas. Agora vamos ver como funciona os engenhos de açúcar, tá? Eu vou falar e em seguida vocês vão ver as fotos que mostram cada uma dessas etapas. Então, a produção do açúcar seguia uma lógica de funcionamento, certo? Nos engenhos coloniais. A principal delas, existiam duas formas de engenho. Primeiro, os movidos ou deslocados pela força animal, né? Geralmente eles colocavam um boi ali para ficar girando, que eram chamados de trapiches. O engenho ficava ali, né, no meio. No caso, as moendas ficavam no meio e o animal ele ficava girando, né? Então, esse giro fazia com que as engrenagens se movimentassem e eles podiam prensar a cana. O segundo eram os engenhos movidos por força hidráulica, ou seja, movidos pela água. Esses eram denominados reais. Eles tinham grandes rodas, tá? Que com a força da água fazia com que a engrenagem também ela se movimentasse. Após o plantio, ocorre a colheita, né? Depois o corte. Então a cana ela era transportada para a casa da moenda, certo? Então, geralmente a moenda trabalhava com um feitor, um lavadeiro e 15 escravos. Essas duas pessoas, o feitor e o lavadeiro, eram pessoas livres, tá? E os escravos. Lá a cana-de-açúcar, tá certo? Que tinha sido colhida e transportada, era moída, prensada em grandiosas prensas, né? E engrenagem. Depois que ela era moída, né? Era prensada,
o caldo obtido era conduzido às fornalhas, no caso, a cozinha. Nesse recinto trabalhavam aproximadamente 28 escravos, mais o mestre de açúcar e o banqueiro, tá? 2 caldeiros de melar e um caldeiro de escumar. Essas pessoas ficavam ali, ó, mexendo sempre, tá? Para não passar do ponto. Depois eu vou mostrar também para vocês aonde era que era feito isso. Nas fornalhas, retirava-se toda a impureza e produzia o caldo chamado de melaço, tá? Então, depois que o melaço estava pronto, era levado para onde? Para a casa de pulgar. E ficava lá por 2 semanas em formas de barro com um furo. Para quê? Um furo de drenagem. Nesse momento, poderia ser produzido o quê? A aguardente, que, né, ficava ali aquele líquido que saía. Nessas formas, colocavam-se água e barro juntamente com o melaço. Depois de 40 dias, eram produzidos 3 tipos diferentes de açúcar: o escuro, o mascavo e o branco. Para a realização desse processo, na casa de pulgar, era necessário um pulgador e 5 escravos. Tá? Então, vocês vejam que tem todas as etapas. A última parte da produção do açúcar, nos engenhos coloniais, era a etapa da secagem e embalagem do produto. Para isso, utilizavam-se caixeiros, né? Um caixeiro e 19 escravos, que cortavam o melaço sólido, no caso o açúcar, tá certo? E separavam os diferentes tipos de açúcar. Após a separação, o açúcar era batido, esfarelado e embalado. Então, já estava pronto para ser transportado. No final do processo, né, da produção do açúcar e o funcionamento do engenho colonial, tudo era produzido nos engenhos. Era enviado, tudo que era produzido no engenho era enviado por navios, né, aos mercadores europeus, que lá eles faziam o comércio do açúcar, vendiam o açúcar por um alto preço. Então, a produção do açúcar no período colonial moveu a economia do Brasil. Tá? Então, agora vamos ver as fotos. Olha só. Essa foto mostra o funcionamento de um engenho. Então, eu vou mostrar para vocês como funcionava o engenho, tá certo? Primeiro aqui, a casa grande, tá? Eu vou circular para vocês verem melhor. Essa parte aqui, ó, a casa grande, é onde o senhor de engenho morava com a sua família. Aqui atrás, a senzala, aonde os escravos ficavam, tá? Ó, a senzala. Aqui é a capela, né? Todo engenho tem uma capela, então aqui é a capelinha, certo? Aqui atrás ficava o chiqueiro, né? O chiqueiro e os estábulos, onde eles guardavam todo o animal. Aqui atrás é o canavial, né? Onde era plantada a cana-de-açúcar. E também acontecia o que é a extração. Aqui, nessa foto número 1, aqui eles estão fazendo o que? A retirada da cana-de-açúcar, certo? Então, ó, essa partezinha aqui eles estão fazendo a extração da cana-de-açúcar. Lembra que eu falei para vocês que existiam 2 tipos de engenho, né? Ou no caso de moenda. Então, essa daqui, ela é de tração, ó. Ela é feita através da roda d'água, tá certo? Então, a moenda funciona através da roda d'água. Então, como vocês estão vendo aqui, a cana ela é prensada e daqui eles tiram o quê, ó? A cana aqui, ó, tá sendo prensada, não é isso? E daqui eles tiram o caldo da cana, que em seguida é levada aqui, ó, para casa de pulgar, aonde é transformado, né, em melaço. Quando chega no ponto do melaço, então eles trazem para essa outra aqui, tá certo? Coloca nesses vasos de cerâmica, deixam lá,
né? É nesse período que eles também tiram a aguardente, a pinga, tá? É nesse período aqui. Aqui tem a cozinha, né? A cozinha, que é a casa de pulgar, aonde é feito esse preparo aqui, ó. Esse preparo aqui é feito na cozinha, certo? Deixa eu ver mais aqui. Aqui são os trabalhadores livres, esses aqui. O que seriam os trabalhadores livres? São aquelas pessoas que trabalhavam mediante pagamento de salário, tá certo? Então, existiam pessoas que trabalhavam no engenho que recebiam salários. Os únicos escravizados aqui eram os negros, tá? Mas as outras pessoas trabalhavam tudo mediante pagamento, certo? Então, essa foto, ela ilustra muito bem como funcionava os engenhos naquela época. Essa outra foto mostra a moenda, só que de tração animal. Vejam só ela aqui, ó. Eu vou circular, certo? Então, o que que acontece? Ele fica fazendo aqui esse movimento, tá? Em círculos. Então, esse movimento faz com que a moenda, ela funcione. Então, ó, vocês podem observar aqui o escravo colocando, né, o negro colocando a cana-de-açúcar na moenda, para eles obterem o caldo da cana. Essa foto mostra as formas do pão de açúcar, né, que era feito na casa de pulgar. Eles colocavam o melaço aqui dentro, né, e depois de sair aquilo por esse buraquinho, ia saindo o líquido. É nesse momento que eles podiam fazer aguardente. Então, elas passavam aí por um período, né, de tempo, né, até estarem prontos. Esse aqui é o tacho, onde eram feitos, né, onde o caldo da cana era fervido, né, e feito o melaço. Essa foto foi de Prades, em Minas Gerais. O fim do ciclo da cana-de-açúcar. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre os holandeses, né? Os holandeses, eles desempenharam um papel importante no ciclo da cana-de-açúcar. Primeiro, né, fizeram empréstimo aos portugueses. Cultivaram também a cana na América Espanhola. Além disso, eles foram responsáveis, né, por comprar a maior parte da matéria-prima e vendiam, né, essa matéria-prima, o açúcar, na Europa. Em meados do século XVII, eles foram expulsos do litoral do Nordeste brasileiro. E depois de algumas tentativas frustradas, né, de invadir novamente o Brasil, os holandeses conquistaram a região do Caribe. Aí o que aconteceu? Foi nesse momento que eles começaram a plantar sua própria cana-de-açúcar. Por quê? Porque o tempo que eles passaram aqui, eles pegaram, né, aprenderam toda a técnica do plantio da cana-de-açúcar. E entre os anos de 1680 e 1700, pararam de comprar a cana-de-açúcar dos portugueses. Passaram também a controlar o transporte e o comércio do produto e dominar o mercado consumidor europeu, até porque eles já produziam, né, em grande escala na região do Caribe. Com a descoberta do ouro no final do século XVIII, né, a economia do Brasil passou a se voltar para a extração do minério, principalmente nas regiões de Minas Gerais. Bom, pessoal, obrigada. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado da nossa aula de História de Alagoas. E não esqueça de curtir e se inscrever no meu canal, tá? Muito obrigado, tchau e até uma próxima aula.